Seja bem-vindo ao Parresia Intrépida e hoje nós vamos falar sobre o batismo. O batismo vai dizer o catecismo para nós que o batismo significa a libertação do pecado e do seu instigador, o diabo. É pronunciado um ou vários exorcismos e o candidato renuncia explicitamente a Satanás. O batismo é o mais belo e mais magnífico dom de Deus. É dom porque é dado àqueles que nada trazem, ou seja, não é cobrado nada para que essa graça do batismo seja dado a nós. É graça porque é dado até aos culpados, ou seja, independente da vida de qualquer um que tenha passado, que tenha feito na vida, Deus concede em abundância, sem ver o seu pecado, sem ver a sua vida passada, a graça do batismo. É batismo porque o pecado é sepultado na água, ou seja, é sepultado, não existe mais o pecado a partir do batismo. É selo porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós somos batizados, nós passamos das mãos de Satanás para as mãos de Deus. O batismo nos leva a uma vida nova, uma vida no Espírito Santo. Nós somos, a partir do momento do nosso batismo, propriedade de Deus. Nós não somos mais escravos de Satanás, escravos do pecado. Nós somos umas pessoas, filhos de Deus, libertos pelo poder de Deus. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével de sua pertença a Cristo. O que é indelével? Que não se pode apagar. Você que já foi batizado, você que anda por caminhos tortuosos, você que ainda está distante de Deus, eu quero dizer para você nessa manhã, nessa noite, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que o sinal de Deus que foi recebido no batismo, pecado algum é capaz de apagar. Nada, tudo que você possa ter feito de errado, o pecado mais grave que você possa ter cometido, o selo de Deus ainda está na sua alma. O selo de Deus foi escrito no seu coração. E nada, nem ninguém será capaz de tirar esse selo. Pois esse selo quer dizer que você pertence a Deus. Por mais que você possa ter caído no pecado, por mais que você possa ter se desviado, se afastado, virado as costas para Deus, eu quero te dizer que Deus não virou as costas para você. E o selo que foi colocado na sua alma, no seu batismo, ainda está lá, indelével, intacta na sua alma. E possa, o que for ter acontecido, esse sinal de Deus jamais será apagado na nossa vida. Porque os dois efeitos do batismo são a purificação do pecado e o novo nascimento no Espírito. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original, os nossos pecados pessoais e as penas dos pecados também são perdoados. Você pode conferir lá no outro vídeo que fala sobre a indulgência, que você vai saber mais sobre penas do pecado. Mas eu quero dizer, a graça do batismo ela é tão grande que nem mesmo as penas do pecado são permanecidas na nossa vida. A partir do batismo nós somos renascidos para uma vida nova. Antigamente tinha até a malandragem, assim dizer, daqueles que deixavam de ser batizados quando novo para que eles pudessem ser batizados no final da sua vida. Isso aí é uma atitude que tinham os primeiras pessoas que se convertiam ao cristianismo e usavam de malandragem para poder que no final da sua vida fossem batizados, perdoados os seus pecados e as penas. Mas é só para você entender o tamanho da graça do efeito que é o batismo. Pelo batismo nós somos perdoados e nada impede que nós possamos entrar no reino de Deus. O que pode nos impedir, né? A partir do momento que nós somos batizados, nossos pecados são perdoados, tudo é apagado, mas o que permanece ainda é as consequências do pecado, ou seja, né, os sofrimentos, as doenças, a morte, as fragilidades, as fraquezas de caráter, assim como a concupiscência, que quer dizer o incentivo do pecado. A concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo no pecado, resistem com coragem pela graça de Cristo. Ou seja, nós temos a concupiscência do pecado porque nós nascemos do pecado, nós temos uma tendência para o pecado. Mas eu quero dizer nessa manhã que
a igreja nos ensina que nós somos capazes de vencer até mesmo a concupiscência dos nossos pecados, ajudado pela graça de Deus. Ajudados pela graça de Deus, nós somos capazes de viver uma vida santa, uma vida sem pecado. Nós somos pecadores, mas nós conseguimos, pela graça de Deus, aquele que tem a decisão, vai dizer o catecismo, aquele que não consiste no pecado, ou seja, como disse os santos, né? São João da Cruz, se aquela alma que tem a alma que é decidida, nem mesmo o demônio tem poder sobre ela. Ou seja, quando nós tomamos a decisão de ser de Deus, quando nós tomamos a decisão de ser de Cristo, nada é capaz de nos fazer tirar do caminho de Deus, até mesmo as nossas fraquezas, nossas concupiscências. Quando nós temos a nossa decisão, nós somos capazes de enfrentar todos os obstáculos que sejam, ajudados pela graça de Deus, que é o socorro de Deus na nossa vida. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O batismo, ou seja, essa marca que nós temos na nossa alma, o selo de Deus, é o selo da vida eterna, que garante para nós a vida eterna. Só que vai dizer também o catecismo, aquele que tiver guardado o selo até o fim, isso é, que tiver permanecido fiel às exigências do batismo, poderá esperar a feliz visão de Deus na esperança da ressurreição. Ou seja, nós somos, sim, selados por Deus, mas nós devemos permanecer esse selo, ele está no nosso coração, no coração de cada um, na alma de cada um, mas é necessário que nós vivamos as exigências do batismo, ou seja, renunciando a Satanás e assumindo sempre o senhorio de Jesus nas nossas vidas. E através dessa vivência do Espírito, a busca de Deus, a busca da santidade, nós permanecemos intactos esse selo que nos garante a vida eterna. Ou seja, quando nos finais dos tempos, quando Deus vier, aqueles que estão guardados pelo selo, eles serão permanecidos intactos. O anjo de Deus, o anjo da morte passará, mas aqueles que guardarem o selo da vida, esses permanecerão intactos. Vai dizer lá em Ezequiel, no capítulo 9, que Deus gritou: aproximem-se dos carrascos com sua arma mortal. Matem, acabem com eles. Só não matem os indivíduos marcados com a cruz. Ou seja, né? Mais para frente vai dizer: o país está cheio de violência e injustiça, e eles pensam que Deus não está vendo nada. Por isso não terei dó nem piedade. Sobre eles farei cair a consequência dos seus próprios comportamentos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você que está vivendo nesse momento, você que está no pecado, vivendo o pecado na sua vida, e você está achando que está tudo bem, está tudo ok, que Deus não está vendo, eu digo para você que existe um livro que está escrito tudo, e o olhar de Deus está sobre todos da humanidade, e sabe todos os seus pecados, as nossas atitudes. E por isso, meu irmão e minha irmã, não espere o amanhã para você se converter, não espere o amanhã para você voltar atrás. Tome essa atitude, essa decisão no seu coração de retidão no dia de hoje, porque aqueles que estão marcados com o sinal, o selo de Deus, e aqueles que permanecer firmes no propósito de manter as promessas do seu batismo, esses serão encontrados irrepreensíveis para a volta de Deus, para a volta de Cristo que virá na sua glória e vai separar o joio do trigo. Não queira ser o joio, não queira estar envolvido no meio do joio, queira estar envolvido nos filhos de Deus, no meio do trigo, no meio dos bons, dos escolhidos de Deus. Mas saiba que nós todos somos chamados, poucos são os escolhidos. Você é chamado através desse vídeo a ter uma vida nova, a renovar a sua vida. Você que se perdeu, você que é batizado, você que se perdeu no meio do caminho, você que não manteve as promessas do seu batismo, procure o sacerdote, procure a confissão, procure retornar à vida nova, procure estar na presença de Deus novamente, pois Deus está no tempo, nós estamos no tempo ainda que temos acesso a Deus, que temos acesso à sua misericórdia, mas haverá um dia que a justiça de Deus virá sobre aqueles que não estão
nem aí para as coisas de Deus, e tudo será retornado. Não seja você também que está ouvindo esse vídeo, você que ainda não é batizado, eu convido você a procurar o batismo. Procure o batismo, porque como diz, enquanto nós não somos batizados, nós ainda pertencemos a Satanás. E eu digo para você através de um testemunho que um dia nós fomos um grupo de oração, nós fomos para o monte orar, e naquele lugar havia pessoas que não tinham sido batizadas. E nesse momento, no meio da oração, essas pessoas tiveram a manifestação de Satanás na vida deles. Nós vimos com nossos olhos, nós fomos testemunha naquela noite no monte orando, que Satanás reivindicava aqueles que eram dele. Mas a partir do momento que nós recebemos o selo do batismo, nós não pertencemos mais a Satanás, nós pertencemos ao senhorio de Deus, nós somos propriedade de Deus. E você que através desse vídeo está vendo e você ainda tem certeza do seu coração de estar sobre o domínio de Satanás, sobre as obras, sobre influência, sobre olho gordo, essas coisas tudo que a gente coloca nas nossas cabeças achando que vai nos levar para trás, eu quero anunciar para você nesse vídeo que você pertence a Deus e nada será capaz de atingi-lo. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora sempre te proteja. Amém.